Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já agradecendo a todos que participam do meu canal, todos que divulgam o meu canal e, como eu sempre digo, todos aqueles que divulgam os demais canais católicos também. É muito importante, né, que todos os canais católicos sejam divulgados aí no mundo virtual. Quem não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. É muito importante para a relevância dos vídeos, para a relevância do canal também. O link aqui do meu Apoia-se estará na descrição do vídeo. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixe pelo menos aí o like, né, no vídeo. É muito importante para a relevância do vídeo, já que, como eu falei, a maioria dos vídeos são desmonetizados não por mim, sim pelo YouTube. Ontem, né, surgiu uma dúvida a respeito da monetização, porque ao primeiro momento o vídeo, quando é feito o upload, ele é sim monetizado. Depois de uns minutos, ali 10, 15 minutos, o YouTube vai lá e desmonetiza, tá? O vídeo de ontem, por exemplo, o vídeo em que eu refuto o Daniel Lopes, foi monetizado. Ali depois de 10, 15, 20 minutos, o YouTube foi lá e desmonetizou. Tá? Eu tenho que fazer um pedido para ser feita uma revisão manual. Isso demora 1 ou 2 dias. Alguns vídeos voltam à monetização, outros não. Tá? Então existiu essa dúvida aí. Então, enfim. Mas quando eu faço o upload dos vídeos, tá? Os vídeos são monetizados sim, por mim. Eu vou lá e ligo a monetização. O problema é que o próprio YouTube vai lá e acaba desligando, tá? Então, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante. Divulgue o meu canal, divulgue aí nas redes, né? Em sua rede social, nos grupos do WhatsApp. É muito importante nas paróquias também, tá? O vídeo de ontem, graças a Deus, né? É, foram muitas pessoas ali que viram, né, o vídeo e divulgaram, compartilharam. Foi muito importante o vídeo de ontem fazendo a refutação em cima de toda aquela besteira a respeito do anticristo. Vou continuar falando sobre o anticristo hoje, tá? Quando eu pego um tema, eu acabo, né, fazendo vários vídeos a respeito desse tema e também escrevendo alguns artigos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a seita, né, dos Nicolaítas, né, que era uma seita lá no primeiro século, e infelizmente alguns protestantes, né. Eu já vi protestantes dizendo que essa seita é a Igreja Católica, né? Ficam imaginando que um dia vai existir uma seita chamada, né, de Nicolaítas. Eles nem sabem o que na verdade é, né, essa seita, o que foi essa seita. E, como eu sempre digo, né, o apocalipse na mão de um protestante é um perigo, né? Então, enfim, eu vou explicar exatamente o que significa a seita dos Nicolaítas, como surgiu e tem tudo a ver com o anticristo. O protestante ele não sabe exatamente a diferença de besta do Apocalipse para o anticristo e também para o falso profeta. Falso profeta também é um outro personagem. E na época era Simão o Mago, também vou falar a respeito de Simão o Mago em outro vídeo, falando sobre o Colosso de Nero, sobre a amizade de Simão o Mago e o imperador Nero, Simão o Mago fazendo com que todos ali cultuassem a imagem de Nero, do Colosso de Nero, a disputa com São Pedro, né, a respeito disso. Então, enfim, eu vou fazer um vídeo, também vou escrever um artigo e eu irei disponibilizar esse artigo no meu blog, que é gratuito também, tá? Eu não cobro é, pelo material, apenas peço uma contribuição mesmo aí do Apoia-se. Quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Então vamos falar aqui sobre a seita, né? A seita dos Nicolaítas. O que era essa seita, né? Essa seita não vai existir, gente. Essa seita já existiu. É, você vai pegar no Apocalipse capítulo 2, primeiramente ali nos versículos do 1 ao 7. O que, que diz o Apocalipse? Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7
candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e o achaste mentirosos. Olha só. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem, detestas, detestas as obras dos nicolaítas. Então aqui é mencionado a seita, né, dos nicolaítas. E continuando, o texto diz: como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida. Que se acha no paraíso de Deus. A gente vai também ver, né, este nome, os Nicolaítas, sendo mencionado aqui no próprio Apocalipse, agora do capítulo 12 ao capítulo 15. Vai dizer assim: Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. É que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Então, o que que acontece, gente? Essa seita, né, que foi mencionada aqui no Apocalipse, tinha uma doutrina totalmente contrária ao cristianismo. Não fala exatamente qual era essa doutrina, tá? Não fala exatamente quem eram, né, os adeptos desta seita e como surgiu. Temos que recorrer aos padres da igreja, a história, para entender melhor a respeito dos nicolaítas, tá? E depois eu vou mostrar exatamente que os nicolaítas eram os anticristos, tá? Que São João menciona em sua carta. Como a gente vai descobrir exatamente, né, algo a respeito dos nicolaítas? Eu vou pegar aqui História Eclesiástica, que é muito mais fácil, mas você pode pegar o livro de Santo Irineu, né, contra heresias, Hipólito de Roma, vai falar alguma coisa a respeito dos nicolaítas. Mas aqui Eusébio de Cesareia, ele vai fazer um resumo a respeito de várias obras, né, de vários padres, explicando o que era essa seita, né, quem eram os adeptos desta seita. Então, lá em História Eclesiástica, lá no livro 3, tá? No livro 3, capítulo 29, vai dizer assim: Nessa época, surgiu também a heresia chamada dos Nicolaítas, que durou pouquíssimo tempo, e do qual também faz menção o Apocalipse de João. Estes, né, se jactavam de que Nicolau, olha só, de que Nicolau era um dos diáconos, companheiros de Estevão, Santo Estevão.
encarregados pelos apóstolos, olha só, encarregados pelos apóstolos do serviço aos necessitados. Pelo menos Clemente de Alexandria, no livro 3 dos Estromatas, conta sobre ele. Literalmente, o que segue, e aí ele vai citar o livro, né, de São Clemente. Este, dizem, tinha uma mulher muito famosa depois da ascensão do Salvador. Tendo os apóstolos reprovado seu ciúme, trouxe sua mulher a público e permitiu que se entregasse a quem quisesse. Está falando de Nicolau, tá? Este é Nicolau. Diz que tinha uma mulher muito formosa. Depois da ascensão do Salvador, tendo os apóstolos reprovado seu ciúme, trouxe sua mulher a público e permitiu que se entregasse a quem quisesse, pois disse que esta prática está de acordo com o dito. Deve-se abusar da carne. Olha só. É, na verdade, por seguir o que foi feito e dito por simplicidade e impensadamente, os que compartilham sua heresia se prostituem sem a menor reserva. No entanto, eu sei que Nicolau não teve trato com nenhuma mulher que não aquela com quem estava casado, e que de seus filhos as mulheres chegaram virgens à velhice, e o rapaz permaneceu puro. Sendo isto assim, a exposição de sua mulher, da qual tinha ciúmes no meio dos apóstolos, era um desprezo à paixão e à abstenção dos prazeres, que mais ansiosamente são procuradas, ensinava a abusar da carne. Continuando aqui o texto. Pois creio que, conforme o mandato do Salvador, ele não queria ser escravo de dois senhores, o prazer e o Senhor. Dizem igualmente que Matias ensinava isso, para a carne, combatê-la e abusar dela sem consentir-lhe, né? Nada para o prazer e para a alma. Fazê-la crescer mediante a fé e o conhecimento. Isto, pois, seja o bastante sobre aqueles que, se na época mencionada empreenderam a tarefa de perverter a verdade. Extinguiram-se, contudo, por completo, com menos tempo do que leva para dizê-lo. Então, Eusébio de Cesareia faz um resumo aqui, principalmente da obra de Clemente, São Clemente. Se você pegar, por exemplo, Hipólito de Roma, se eu não estou enganado, Justino também, e o Santo Irineu, vai falar muito mais a respeito, né, desta seita. O que acontece? Nicolau, ele foi, né, um dos 7 diáconos. Quem foram, né, os 7 diáconos? Os 7 diáconos está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos do 1 ao 6. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra do Senhor para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a todos, a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão,
Parmenas e Nicolau. Aqui que tá, olha. Nicolau. Prosélito de Antioquia. Olha só. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes oraram e impuseram-lhes as mãos. Tá? Então foram 7 diáconos. Um foi Nicolau, que é mencionado aqui por Eusébio de Cesareia, né? Fazendo um resumo aqui da obra de São Clemente de Alexandria. O que acontece? Nicolau, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele acaba o quê? Caindo em apostasia, tá? Começa a oferecer, né, sacrifícios aos ídolos, fazendo ali uma mistura de cristianismo com outras religiões e também a questão, né, do sexo, tá? Se eu não estou enganado, Santo Irineu vai falar sobre isso, que a poligamia, por exemplo, era um ato, né, dos nicolaítas. Tá? Eles praticavam, né, o sexo com várias mulheres, enfim, e como é mencionado também aqui, né, por Eusébio de Cesareia. Então tinha esse problema, tá? Essa seita dos nicolaítas. Tinha um problema com os ídolos e também com o sexo, a imoralidade sexual. Tá? O que acontece? O mais importante aqui é saber que os nicolaítas, essa seita, são os anticristos que São João menciona em sua carta. O anticristo, gente, como eu já falei, o anticristo são espíritos malignos, tá? Espíritos. O anticristo não é exatamente uma pessoa, são espíritos que animam pessoas, né? A, né, na perseguição à igreja e também aí a imoralidade sexual, a questão de prestar culto a ídolos, enfim, esse é o espírito do anticristo, tá? E quando São João menciona ali os anticristos, ele vai falar exatamente de Nicolau, o diácono. Por quê? O que ele diz? Né? Vamos ver o que São João diz ali na primeira carta de São João, no capítulo 2. Eu mencionei essa carta ontem no vídeo. Versículo 18 ao 19. Filhinhos, filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem? Eis que já há muitos anticristos, olha só. Né? Então, ele está aqui, né? Ele escreveu essa carta mencionando ali que tinha, né, uma revelação a respeito do anticristo, que o anticristo iria vir. O que ele diz? Ele já afirma, eis que já há muitos, muitos, não no singular, ele fala muitos anticristos. Por isto, conhecemos que é a última hora. Isso aqui é importante saber, que ele estava falando daquele momento. Aquele momento era a última hora. Importante também é saber que o anticristo saiu de dentro da igreja. Olha o que ele diz aqui. Eles saíram dentre nós. Saíram de dentro da igreja. Olha, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Então ele está mencionando alguém de dentro da igreja ou algumas pessoas de dentro da igreja, né? Ou essa pessoa caiu, né, em heresia, ou, né, várias pessoas, né, caíram na heresia, ou entraram para uma seita, ou essas pessoas fundaram uma seita. É isso que São João está falando a respeito do anticristo. São vários anticristos. E aí você vai ver Eusébio de Cesareia, né, fazendo um resumo aqui a respeito de Nicolau, um diácono que caiu em heresia, se dividiu da igreja, fundou uma seita, praticava ali a idolatria e também pregava a imoralidade sexual. Tá? Enfim, ele fez uma interpretação equivocada ali, se eu não estou enganado, do Antigo Testamento,
tá? Falando sobre a carne, enfim, muito parecido com aquilo que alguns protestantes fazem, né, com a Bíblia Sagrada. Fez uma interpretação bem equivocada, lógico, ao seu bel prazer, e fundou essa seita em cima da imoralidade sexual e também o culto aos ídolos, a idolatria. Tá? E ele começou o quê? Né? Ele começou a procurar os cristãos, tá? Na época, e começou a aliciar esses cristãos para a sua seita. Por isso que São João menciona no Apocalipse essa seita dos Nicolaítas. Então, eu sugiro, né, a leitura do livro do de Eusébio de Cesareia, de História Eclesiástica, também Carta contra Heresias, o livro de Clemente aqui, Stromata, também tem o livro, se eu não estou enganado, de Hipólito e Justino, de Roma, que fala sobre a seita dos Nicolaitas, fazendo referências ao diácono Nicolau. Por que eu estou fazendo este vídeo? Exatamente para explicar o que? Ah, quem são, né, os anticristos? O que é o anticristo? Porque você vê ali um pastor como esse Daniel Lopes, da Igreja Bola de Neve, pregando ali abertamente que o anticristo vai vir, que não sei quem é o anticristo. Será que é o Barack Obama? Será que é o Macron? Será que é o Bolsonaro? Será que o anticristo é o Lula? Será que é o Papa Francisco? Pregando todos esses absurdos, né? Quando, na verdade, São João estava falando de uma seita que foi fundada por um membro da igreja, um dos 7 diáconos, e ele estava falando de algo que iria acontecer e aconteceu na época dele, de João. Como eu bato nesta tecla. Na época de João, não é na época do Daniel Lopes, do Silas Malafaia, tá? É na época de João, ele está falando da época dele. Tá? Tanto que aqui no livro do Apocalipse, né, tá aqui, ah, ele vai falar exatamente dos que se dizem apóstolos, né, e não são, tá? Ele vai falar de pessoas que se passavam por apóstolos, tá? Então, enfim, aqui, olha. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são. Olha só, os que se dizem apóstolos e não são. Tá? Pessoas tentando enganar os cristãos. Tá? Né? O mais importante de tudo é saber que esta seita saiu de dentro da igreja, assim como São João menciona em sua carta. Eles saíram dentre nós. A exegese em cima do Apocalipse, você não pode negar o tempo. Tá? Você não pode pegar aqui uma profecia, uma revelação, na verdade. Tá? O Apocalipse significa revelação, algo que São João estava revelando. Nem sempre o que você vai revelar é algo que vai acontecer no futuro. Você está revelando algo. Aqui está no passado, gente. Eles saíram. São João escrevendo aqui em sua carta. Eles saíram, algo que já aconteceu. Ele não falou que iria ser algo para o futuro, né? Falando, eles, né, irão sair de dentro da igreja. Ele não, você tem que colocar exatamente o tempo aqui, tá? Né? O verbo aqui está no passado, saíram, né? Então você não pode pegar e negar uma coisa tão clara, tão objetiva como essa, né? Se você pegar a profecia de Isaías sobre Jesus Cristo, ele vai falar para o futuro, vai falar: uma virgem dará à luz a um menino. Tá? Então ele está falando algo que iria acontecer no futuro, né? A virgem dará à luz ao menino. Aqui, por exemplo, não. São João está revelando algo que já aconteceu na época dele. Tá? Quando você pega o Apocalipse 17, quando vai falar a respeito da besta do Apocalipse, vai falar sobre lá os 7 reis, né? Ele vai falar que 5 já caíram. Ele não vai falar assim, ó, 5 reis irão cair, depois vai vir o sexto, depois o sétimo, né? Não, ele fala exatamente que 5 reis já caíram. Tá? Você não pode mudar o que São João escreveu, você não pode mudar o que Jesus Cristo revelou. Tá? Então,
essa história de que o anticristo vai vir, né, é uma balela, tá? É um embuste protestante. Infelizmente, é mais um embuste protestante, tá? Então, esse aqui é o primeiro vídeo a respeito dos anticristos. Eu vou fazer também outros vídeos, né, explicando melhor por quê. Simão o Mago. Simão o Mago era o falso profeta. Também era animado pelo espírito do anticristo, com certeza. Por isso que São João fala ainda. O espírito do anticristo é todo aquele espírito, né, que nega Jesus Cristo. Ele nega Jesus Cristo. Vai falar sobre os falsos profetas também, na mesma carta ele vai falar. Então você pode incluir o quê? Simão o Mago. A história de Simão o Mago é complicada, porque o Simão o Mago é, era um homem muito famoso na época, né? Ele começou em Samaria e foi até Roma. Em Roma tinha uma estátua de Simão o Mago, todo mundo cultuava como um deus. Então ele também era o anticristo. E você vai falar sobre a besta do Apocalipse, o Império Romano, vai falar sobre Nero, né, que o 666 significa Nero, também é o anticristo, porque perseguiu a igreja. Se ele perseguiu a igreja, também é o anticristo. Né? Está sendo animado pelo espírito do anticristo. Se você pegar, por exemplo, Herodes, né? É, você vai pegar Herodes ali, que perseguiu a igreja logo no início, também está sendo animado pelo espírito do anticristo. Estava perseguindo, né, exatamente os cristãos. Então são vários anticristos. O importante é saber que o Apocalipse não menciona exatamente o anticristo, tá? São Paulo também não fala sobre o anticristo, assim como Daniel Lopes falou ali. Ah, que São Paulo diz na sua carta que o anticristo é o engano, que não sei, o São Paulo não cita anticristo nenhum. Quem fala do anticristo é São João, não no Apocalipse, em si em sua carta. Né? Mas levando em consideração que o anticristo era de conhecimento público e dentro da igreja, sim, existia a revelação do anticristo, São João falava dos anticristos, tá? De seu tempo, no primeiro século, na época em que ele escreveu o Apocalipse. Ele falava desses, né? Desses anticristos, tá? Ah, depois lá dos apóstolos, né, outros anticristos iriam existir? Com certeza. Todos, né, que perseguem a igreja, principalmente aqueles que saem da igreja, né, está sendo animado pelo espírito do anticristo. Porém, é o que eu estou falando, uma coisa é, né, num futuro também existir outras pessoas, né, animadas pelo espírito do anticristo, né, isso é uma coisa. Agora, sobre o que São João estava revelando ali, não era algo para o futuro, estava falando de anticristos do tempo dele, do tempo dos apóstolos, tá? Não falou nada a respeito do futuro. Meus irmãos, esse realmente foi o primeiro vídeo que eu fiz a respeito de quem são, né, os nicolaítas e também falando sobre o anticristo, explicando melhor a respeito disso. Irei fazer outros vídeos, principalmente a respeito de Simão Mago. Estou aqui, né, preparando material. Irei escrever vários artigos, né, primeiro sobre os nicolaítas, depois sobre Simão Mago, depois sobre Herodes e também sobre o Império Romano. Irei disponibilizar lá no meu site, no meu blog, na verdade, né? Irei disponibilizar, é gratuito, ninguém precisa pagar nada ali, só quem puder contribuir com o meu apoia-se, eu agradeço de coração. O link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quem não puder contribuir, deixa o like, pelo menos se inscreva no canal, divulgue o vídeo, divulgue meu canal, divulgue os demais canais católicos, é muito importante. Vamos acabar com essa mentira, gente. Infelizmente, alguns católicos acreditam, né, nas mentiras do Apocalipse protestante, tá? Infelizmente, tem muitos católicos acreditando nessas mentiras, tá? Mas vamos acabar com essas mentiras. Vamos acabar com isso, tá? Vamos fazer uma exegese racional em cima do Apocalipse. Vamos parar, né, com esses embustes em cima do livro do Apocalipse, que tudo vai acontecer ainda. Não pode ser. Meu Deus do céu, quando aparece o Cris Macabeus falando que o Apocalipse já aconteceu, não pode ser, não pode ser. Mas eu acredito, eu quero acreditar que um dia vai acontecer, sabe? Chega a ser um pouco infantil, né, da parte, principalmente dos protestantes e de alguns católicos.
né? Chega a ser um pouco infantil. Não, mas tem que acontecer. Mas está provando aqui, ó, pegando as escrituras, os padres da igreja. Está pegando e mostrando, está no passado. Quando São João fala sobre o anticristo, ele fala no passado. Eles saíram de dentro da igreja. No passado, não está falando no futuro. Tá? Não, mas não pode ser, pelo amor de Deus, que isso não seja. Entendeu? Sério, vamos acabar com isso, gente. João Paulo II é perseguido até hoje pelos protestantes, principalmente da ala judaizante. João Paulo II até hoje é perseguido, né? Existe, né, essa mentira de que ele vai ressuscitar e se transformar na besta do Apocalipse, e até agora nada aconteceu. E existem católicos ainda que dão ouvidos a esse tipo de embuste. Não, cara, não, realmente, não é possível, cara. Nós somos católicos. Católicos é racional. Tá? A teologia católica não é em cima da emoção, é em cima da razão. Tá? Razão. Então, vamos cuidar da igreja. Infelizmente, parte do clero esquece, esquece, tá? A igreja está na mão dos leigos hoje, tá? Boa parte do clero, meu, ou caiu, né, em esquizofrenia, sei lá, caiu em apostasia. Então a gente não pode contar com boa parte do clero da igreja. A igreja está nas mãos dos leigos, dos leigos. Então, vamos acabar com esses embustes, tá bom? Paz e bem a todos, agradeço novamente. Até o próximo vídeo, tá? Eu não vou editar esse vídeo aqui, estou fazendo o OBS, né? Porque eu não tenho tempo de ficar editando, tá? Se eu falei alguma coisa errado, deixa aí nos comentários do vídeo. Eu leio todos os comentários, não respondo a todos porque eu não tenho tempo, tá? Mas eu leio todos os comentários. Então, você acha que eu não li? Eu li sim, tá? Todos os comentários. Ontem, né, no vídeo de ontem, teve 37 comentários. Eu lia todos, tá? É muito importante, né? Mesmo que seja uma crítica, tá? É muito importante. Deixa lá o comentário lá que eu vou ler e agradeço de coração, tá bom? Paz e bem a todos. Amém.